Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, boa noite e bem-vindos a mais um Conversa Aberta, o programa das suas terças-feiras à noite. Hoje recebo o Luís Vaz, é macetense de Gema, apaixonado por desporto. Atualmente integra a Seleção Nacional de Rugby em cadeira de rodas e muito se tem esforçado pela criação da modalidade em Portugal. E é exatamente por isso que está cá esta noite para falar um bocadinho deste projeto. Luís, boa noite e obrigada por teres aceito o nosso convite. Boa noite e boa noite a todas. Ora, é exatamente aí por onde eu quero começar. Tiveste um acidente em 2017, não é? 2007, desculpa, que te deixou... Então, numa cadeira de rodas. Eu antes quero te perguntar, antes deste acidente, praticava já algum tipo de desporto? Sim, eu joguei as camadas jovens aqui no Clube Atlético. Joguei futebol 11, tendo jogado uma época até no Mirandela, e parei na altura a atividade desportiva quando fui para a universidade, para Coimbra. Ainda estive até com um amigo de cá, ainda íamos fazer treinos, ainda íamos fazer um treino de captação lá para um clube em Coimbra, mas acabou por outros valores se levantaram e outro estilo de vida. E ainda na altura, estamos a falar de 2006, 2007, não estava mesmo federado, mas fazia alguns treinos na agrária de Coimbra, que foi onde estudei, com a equipa de rugby lá. Fiz alguns treinos, pronto, até para voltar à forma física, na altura. E foi daí então que te nasceu este bichinho pelo rugby e que agora, nesta condição física, pretendeste trazer novamente para a tua vida. Fala-me um bocadinho desta ideia de criar este projeto. Sim e não. Ou seja, o rugby em cadeira de rodas, parecido com o rugby, tem, pronto, o método de jogo é um bocado diferente, que se calhar vou explicar isso um bocado a seguir, mas na altura eu tive um acidente e passado algum tempo no início da minha recuperação, ainda no centro de reabilitação, acabei por ter um vislumbre dos desportos que havia em cadeira de rodas. Na altura treinava-se basquete, mesmo no centro de reabilitação. Na altura ainda não existia o handball, que é uma modalidade que há hoje que também já pratiquei, mas treinava-se basquete e a minha lesão não é uma paraplegia, é uma tetraplegia, ou seja, como foi partia cervical, fiquei afetado também nos membros superiores e, como podes entender, para jogar basquete, para lançar sem ter força nas mãos, era um pouco mais complicado, até as próprias regras do jogo, ter que driblar. Era mais complicado. Era mais complicado e na altura já ouvi falar assim por alto do rugby, que era um desporto mesmo para tetraplégicos ou pessoas com mais do que com 3 membros pelo menos afetadas, ou seja, com capacidade também nos membros superiores. E comecei a fazer contactos, comecei-me a mexer um bocado, contactei diretamente a Federação Internacional, que na altura me deu o contacto de uma pessoa na Federação Portuguesa de Rugby em Portugal, que já tinha contactado com eles. Comecei a fazer alguns de tipo, devíamos desenvolver a modalidade. E estes contactos começaram mais ou menos em que altura? Tens ideia presente mais ou menos do ano? 2009. Portanto, foi ali muito perto da tua recuperação, não era? No pós-acidente. Sim. Uhum. Tinha vantagem, entre aspas, mas havia mais pessoas na minha situação que também não se adaptariam muito bem ao basquete e que começaram a aderir, ainda na Tocha, no centro de reabilitação do centro, e com esses contactos acabou por surgir a oportunidade
redirecionaram-me para um contacto na Federação Brasileira e surgiu, acho que ainda em 2009, 2010, a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira a um torneio que eles iam fazer na Suíça. E foste? Fui como staff, na altura o meu pai até me acompanhou, fomos os dois. Basicamente tivemos sempre com a equipa técnica, com os jogadores, conhecer a modalidade. Começamos a praticar na tocha, a praticar de uma maneira muito, muito amadora. E a certa altura havia... a coisa começou a mexer até um bocado. Havia a Federação Portuguesa de Rugby queria mesmo apoiar, queria mesmo federar o desporto, e tivemos também um grande patrocinador que se chegou à frente para nos pagar cadeiras, que neste caso é uma das coisas que é mais cara, e nós na altura treinávamos com outras cadeiras desportivas que estavam lá, mas uma coisa muito rudimentar. Entretanto, o que aconteceu nesse apoio, e se calhar já estou a esticar muito, não sei, tudo bem. Mas o que aconteceu nesse apoio foi que estávamos dependentes do centro de reabilitação, ou seja, o apoio seria, como nós não tínhamos nenhuma associação feita, seria dado ao centro. E na altura o centro de reabilitação, através de uma das técnicas, não se chegou à frente com os contactos. A certa altura recebemos da empresa que nos estava a patrocinar a dizer: se nós tínhamos o dinheiro pronto, se vocês não querem, há quem queira. E ficou um bocado por aí. Isto na parte do patrocínio, na parte de oficializar na Federação Portuguesa de Rugby. Aconteceu, e aí, pronto, que nós tínhamos marcado quando foi o Mundial de Sevens no Algarve, ir lá fazer uma demonstração, e entretanto todas as pessoas chegaram, que íamos levar alguns jogadores, só, pronto, por motivos quer pessoais, profissionais, etc., só puderam aparecer 2. Pois. E pronto, acabou por não haver uma grande... Ou seja, falhou aí a nossa parte, não é? Acabamos por só ir 2. E pronto, a Federação Portuguesa de Rugby depois também teve algumas situações internas e acabaram por desistir do projeto. Isso, nessa altura, pronto... ficou por aí. Que ficou depois por aí. Entretanto, apesar de não haver, ou seja, treinos, etc., nada em Portugal, sempre que eu ia a algum lado, eu fui sempre mantendo a ligação com a Federação Internacional e com a Federação Europeia, e sempre que eu ia para algum lado, por exemplo, quando acabei o mestrado, aliás, eu depois saí de Coimbra, vim estudar para o Porto, vim fazer mestrado no Porto, aí sim, jogava handball, e o handball acabava por ser por aqui mais fácil? E fazia natação. Sim, o handball, como a bola era mais pequena e mais leve, apesar de eu não poder participar, ou seja, fiz pela APD do Porto ainda vários jogos, ainda ganhamos uma taça de Portugal na altura. E até participava na equipa principal, porque os desportos adaptados é para um sistema de pontuações. Como, por exemplo, no futebol, cada jogador é um jogador. Cada jogador está na sua perfeita forma física, mesmo que não esteja, cada jogador. E aqui o sistema de pontuação funciona. Quanto mais capacidade física a pessoa tiver, mais alta... Mais no topo está. Mais no topo está. Mas capacidade física não... de ter mais ou menos músculo, de poder usar mais ou menos músculos, ou seja, é mesmo de um tetraplégico é sempre um ponto mais baixo que um paraplégico ou que uma pessoa amputada que tem um equilíbrio diferente, etc. E isso dá jeito à equipa também ter pontos mais baixos, depois pode ter, no basquete agora já não sei muito bem, mas penso que será que podes ter
12 pontos em campo. Se eu, que era um ponto, estava em campo, de 1 a 5, não é? Sobravam 4 pontos que se podiam ser acumulados a outro jogador, para fazer o total. E basicamente era passes para mim. Tinha que driblar, não podia pousar a bola no colo. No rugby já posso, aliás, no rugby é diferente, diferente, mas como não podia pousar a bola no colo, o momento, ou seja, as jogadas eram quase todas estudadas, o momento que eu tinha a bola até que fazia o passe, eu não tocava na cadeira, estava, mas resultava, pronto. Só que nunca me senti um peixe, era um peixe fora d'água, sim. E depois estavas a dizer, voltando aqui um bocadinho atrás, que eu interrompi-te, que acabaste por manter sempre ligação e que sempre que ias para algum sítio... Na altura, depois de fazer o mestrado, fui fazer um estágio voluntário para a República Checa, a dar aulas de inglês, e fui um mês antes, fui à Hungria porque sabia que eles iam começar a desenvolver a seleção lá. Mais ou menos o que fizemos cá em Portugal depois, passados uns anos. Fui para a Hungria e estamos a falar em 2013 e fiz lá uma semana de treino com eles. Depois, entretanto, depois da Hungria fui à Áustria. Fiz lá uma semana de treinos, não com a seleção austríaca, mas com uma equipa de Graz. E pronto, ao longo do resto, quando estive na Colômbia, em Cali, contactei a equipa de lá, treinei também um dia ou dois com eles. Isto é só para dizeres que já fizeste imensas viagens. Não, já sempre que posso. Sempre que posso, pronto. E sentias, quando fazias estes treinos e tinhas esta oportunidade, que realmente já não eras tanto um peixe fora de água e que já era algo com que realmente te identificavas? Sim. O rugby, aliás, as pessoas que puderem depois ver e procurar na internet, é um desporto completamente diferente. Nós até temos muitos paraplégicos que não são elegíveis para o rugby, ou seja, não podem jogar rugby, por uma questão de... o desporto foi feito mesmo por pessoas com lesões maiores, mas que se pudessem optar até prefeririam vir para o rugby. Pronto, é um desporto mais de contacto, é um desporto... O contacto, as cadeiras são, entre aspas, blindadas, são... nós não estamos em risco, mas há o choque porque tem que haver, porque se eu não tenho a força nas mãos, eu também não consigo travar também nos outros desportos, ou seja... E pronto, é um desporto, para mim, pronto, é o que elegi e o que para a maior parte das pessoas com lesões parecidas com as minhas, o que se aplica mais. E pronto, aí sim, sempre soube que isto tinha que ir para a frente. Em Portugal, normalmente dizem-se gato escaldado, ou seja... De água fria tem... Não queria, na altura até fiz algum investimento, tempo, dinheiro, tudo, para andar com aquilo para a frente, e correu mal, fiquei meio escaldado. E em 2017 é que fui contactado pela Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, que iriam avançar, perguntaram-me se eu estava dentro, eu disse logo que sim, que estava dentro, que não para me envolver na parte da decisão, etc., muito, não é? Ou seja, não para encabeçar o projeto, mas que daria todo... Para participar. Todo o meu apoio para participar, para angariar pessoas, e até porque era a única pessoa em Portugal que já tinha praticado, que sabia minimamente, apesar de ainda hoje não saber muito por aí além, mas sabia minimamente como é que funcionava o jogo. E pronto, começou assim... Começou a partir daí este... Campos de treino... 2 em 2 meses, em que se juntam todos os atletas de Portugal. Há muitos atletas a querer competir nesta modalidade? Elegíveis, ou seja, dos que podem mesmo jogar, há muitos não elegíveis e ainda bem, e que ainda nos acompanham, e que acompanharam no início e que até nos dão, mas que não podem jogar, não é? Estamos a falar de paraplégico, etc. E elegíveis, neste momento, temos 12. Que
se dividem mais ou menos, devemos ser 4, 5 no Porto, e mais 4, 5 em Lisboa. E tens-te de deslocar para fazer os treinos? Sim, treinamos uma vez por semana e todas as segundas-feiras às 9h30 da noite na FADEUP, das 9h30 às 11h30. Temos o treino semanal e eu vou, portanto, tenho a vantagem, a facilidade da minha mãe morar lá e poder pernoitar, senão vir depois de um treino à meia-noite para cima é mais complicado. Mas sim, eu faço. Aliás, temos algumas pessoas que até estariam interessadas, mas o horário para algumas é o que dá, é depois de jantar. Para outras que já são, ou seja, já não são mesmo ali do Grande Porto, já são de zonas mais arredores, e ter que sair à meia-noite, 11h30, meia-noite do treino, e voltar para casa, sendo o dia a seguir um dia de trabalho. Por isso nós tentamos ajustar ao máximo, mas pelo menos para os que estão agora, este é o melhor horário. Mesmo, por exemplo, para mim ser o primeiro dia da semana, ou seja, para mim só poderia ser ou à segunda ou à sexta, o facto de ir para lá das deslocações é mais complicado, mas vamos sim, vou. E Portugal realiza o primeiro jogo oficial, deixa-me vir aqui à cábula, no dia 16 de outubro, em Lisboa. Sim. Como é que foi esta estreia oficial? Era algo que já ansiávamos há bastante tempo, porque uma coisa nestes campos de treino, já tivemos equipas convidadas, ou seja, que não vinha a equipa toda, mas vinha tipo um jogador, e uma coisa é jogarmos todos uns contra os outros, e o que eu lhes dizia muitas vezes, principalmente no início, agora as coisas já estão mais equilibradas, até porque a minha preparação física, infelizmente, não é a melhor, mas no início eu estava num nível um pouco acima dos outros, e quando alguém atingia o meu nível ou achava, tipo, olha, já te consigo parar ou já consigo fazer isto, eu dizia, mas calma, porque nós estamos aqui, e há um nível muito, é incomparável, aliás. O resultado dos jogos, o primeiro ficou 57-6, o segundo 44-2. O que importa é participar. Ou seja, não, neste caso foi mesmo dar-nos o que precisámos, ou seja, isto é o que nós estamos a fazer, que é o início. A Espanha já está há 10 anos, já tem seleção há 10 anos. Isto é o início, nós ainda nunca jogamos contra ninguém, agora vamos jogar contra alguém e vamos ver o que realmente é o rugby. E se a Espanha jogasse contra o Reino Unido, que é o campeão paralímpico, o resultado era o mesmo, exato. Mas a Espanha estaria no nosso lugar, ou seja... Quando me falas em preparação, falas-me na questão, portanto, da força? Não, tudo. Eles... a preparação física deles, eles contra nós, parecia solteiros contra casados. Aqueles típicos jogos... Os casados cheios de barriga já? Nós teríamos os casados. Mas depois mesmo o aspecto tático, o aspecto de saber as regras, de estar habituados... Provavelmente, se calhar, a movimentação com as cadeiras, não é? Sim. As táticas, as estratégias. Quando alguém faz um lançamento para dentro do campo, é uma regra simples, é básica. Só pode entrar, como pode estar alguém a bloquear, só se pode entrar a 45 graus para cada lado na linha, ou seja, há uma abertura assim. Nós tivemos faltas de entrar. Porquê? Porque nunca treinamos com árbitros, ou só treinamos, aliás, quase nunca treinamos, não é? Uma vez por semana, no Porto, de 15 a 15 dias em Lisboa. E quando treinamos juntos, às vezes há árbitro, e mesmo assim é um árbitro que ainda não é oficial, é um português que está a aprender para ser muito mais rigoroso em termos de regras depois. Ou seja, ninguém respeita essa regra. E isto deu-nos outro avanço, mesmo a nível tático, e uma das coisas boas de termos perdido, portanto, é que tínhamos combinado quando acordamos, o torneio, que se a diferença fosse muito grande nos primeiros 2 jogos, faríamos um terceiro jogo, aquilo era a melhor 3, não é? Um terceiro jogo
com equipas mistas, ou seja, dividíamos as equipas e portugueses e espanhóis numa equipa, portugueses e espanhóis numa equipa, com os vários treinadores a dar treino, e essa foi a experiência, pronto, de entrar em campo, já saber exatamente o que se tinha que fazer com uma equipa mais equilibrada. Mas suponho que quando saíram de lá foi incrível na mesma, independentemente do resultado. Sim, não, mesmo durante os jogos, durante tudo, aliás, normalmente há um dos nossos jogadores, que é o mais velho, o Júlio, ele já teve acidente há mais... Eu lembro que já teve acidente, se calhar, há 30 anos. E sempre teve o bichinho do rugby, e ele acompanhava, na altura, pronto, quando avançamos com isto agora em 2017, ele viu e veio, mas ele sempre teve o bichinho. E no início, quando apresentamos, não é? Quando estávamos a entrar em campo, depois disso ele veio ao pé de mim e cumpri um sonho, e era o sonho dele. Ótimo. E depois do jogo, o que aprendemos, o que vimos que estávamos a fazer mal, o que vimos do tipo, se calhar isto não é assim tão difícil, ou seja, só nos deixou a moral ainda mais alta para continuar e para, estamos no bom caminho. E só por isso já vale a pena. Sim. Falávamos já um bocadinho também dos custos, não é? De uma cadeira deste género. Há aqui alguma falta de apoio? Como é que isto funciona a nível de apoios para a modalidade? Isto é assim, como da primeira vez, não é só a promoção, ou seja, se calhar nós também não fazemos, não andamos atrás como devíamos andar de apoio, porque eu sei, por exemplo, também que a Federação Brasileira, que aliás é a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, eles têm apoios para tudo e mais alguma coisa, porque também fazem e vão e correm atrás, e se calhar nós também pecamos um pouco por isso. Mas aqui em Portugal também o apoio ao desporto tudo o que não seja futebol é um bocado mais complicado. Por exemplo, os espanhóis têm 9 equipas e os patrocinadores são construtores, é o que for, não é? Isto no rugby e no resto do desporto também há muito mais para as modalidades. Aqui, se calhar, não sei, as empresas também não correm um pouco atrás disso porque não veem um retorno, a não ser a isenção fiscal no patrocínio. E também as pessoas não pedem porque eu acho que isto é uma boa opinião pessoal minha, que nós estamos muito habituados a que as coisas caiam do céu, que o Estado apoie, que haja dinheiro para isto, e não vamos tão atrás como chegar como uma oferta de patrocínio. Eu não vou lá pedir dinheiro, eu vou lá oferecer qualquer coisa pelo dinheiro que as pessoas me dão, ou seja, oferecer visibilidade, e acho que também nos falha um pouco isso. Mas, por exemplo, estamos a falar cada cadeira. Neste momento, as cadeiras que temos são as da Federação, que é um tamanho standard, ou seja, não é... Tanto me sinto eu como se sente outra pessoa. Por exemplo, esta minha cadeira foi feita com as minhas medidas, a minha medida para mim. E no rugby e qualquer desporto em cadeira de rodas tem que ser assim, porque é como tu calçares o 39 e estás a jogar, não é? E estás a jogar um jogo todo com 37 ou 42, ou seja, as primeiras esteiras que te aparecerem, os primeiros sapatilhas que te aparecerem, tu calças e não te vais sentir confortável, não vais ser... Aqui ainda é pior porque estamos a falar de largura, de altura, sim, etc. Temos muitos jogadores... O peso do corpo... Temos jogadores que não conseguem apanhar a bola no chão, porque no rugby as cadeiras deviam ser um bocadinho mais baixas para chegarmos quase ao chão com a mão, porque não vamos estar a fazer um movimento. E cada cadeira custa por volta de 3.000 euros. Ou seja, neste momento, quem está a apoiar,
esta parte logística toda está a ser a Federação, a FPDD, e temos agora que passar um bocado para os clubes, Porto e Lisboa, pelo menos, para termos nós também o nosso material e para começarmos também, ou seja, temos que andar nós também atrás de apoios e não ficar sentadas à espera que os apoios apareçam. Próxima coisa pensada para se fazer, já alguma? Neste momento, a nível do rugby, a Federação tem marcado, não sei se é oficial ou não, mas penso que sim, 17 e 18 de dezembro, mais um campo de treino, ou seja, que vai ser quase a seguir ao jogo. Vamos ver o que é que acontecerá. Será no Porto, em princípio, e vamos pôr em prática tudo o que aprendemos no jogo. Vamos conversar sobre isso. Para o ano, eu acho que estamos a tentar ver se já conseguimos competir a nível europeu na última divisão. Mas pronto, seria sempre a subir. Seria interessante e, acima de tudo, o que estamos a tentar é angariar jogadores. Temos também, e foi uma coisa que aconteceu boa com a Espanha, que tivemos a abertura da parte deles para as nossas equipas poderem jogar no campeonato espanhol, e mesmo para jogadores, se quiserem, poder ir lá treinar ao clube uma semana, o tempo que quiserem, ou ir várias vezes. E tivemos de várias, ou seja, a abertura de todos os clubes espanhóis também, que é uma coisa importante, ou seja, eu já fiz isso algumas vezes, mas depois não tinha para onde voltar também para partilhar o que aprendi. E já temos alguns jogadores interessados em ir pelo menos a 2 treinos na Espanha e fazer essa parte, pronto, para melhorarmos cá. Mas neste momento acho que o mais importante mesmo é angariar jogadores e... Mas agora que falas nessa parte de angariar jogadores, o que é que achas que falta? Portanto, há a possibilidade de haver pessoas que estão nesta situação, não é? Que tiveram também um acidente que as incapacitou e que não têm noção que conseguem realmente praticar um desporto? Sim, aliás, eu conheço várias pessoas, ou seja, não é falta de matéria-prima, infelizmente, não é? Infelizmente. Mas, por exemplo, se falarmos aqui em Macedo, ou mesmo no distrito, não seria possível, penso eu, não conheço toda a gente, mas seria muito difícil fazer uma equipa aqui, porque, felizmente, não há assim tantas pessoas com esta limitação. Não sei, se calhar até há e não sabemos, mas, por exemplo, no Porto, algumas das pessoas que eu conheço é o próprio medo de estar e chocar e bater e, tipo, estou muito bem como estou. E se calhar eu não sou capaz, no sentido de é difícil, eu não tenho preparação física ou não vou aguentar. Isso, há alguma comodidade também, como nós vemos, nem toda a gente pratica algum desporto, nem toda a gente vai ao ginásio, nem toda a gente... Pronto, e isso é transversal, quer haja qualquer tipo de incapacidade ou não. A parte dos horários, como eu disse há bocado, o facto de o treino ser aquele dia, etc. Mas basicamente o que eu aprendi muita coisa com o desporto, até porque estar com pessoas com a mesma limitação que nós, que vão fazer tipo, olha, então ele consegue fazer aquilo e eu não. Ou seja, mesmo, é uma questão de superação também individual. Mesmo a parte pessoal, nós estamos lá, convivemos, vemos, por exemplo, eu, apesar de ter uma lesão mais alta, ou seja, mais grave, consigo fazer coisas que muitos paraplégicos não fazem, porque vi alguém fazer e eu não, se ele consegue eu também consigo. É uma boa
o desporto, uma pessoa fazer o dia-a-dia normal. Eu, por exemplo, agora, desde que estou cá, é também mais difícil fazer exercício, mas, por exemplo, quando estava no Porto, eu fazia treinos 2 vezes por semana, mais 2 vezes por semana natação, na piscina, ou seja, a minha própria capacidade física, as atividades do dia a dia passaram a ser muito mais fáceis porque eu tinha mais força. Porque a nível do dia a dia, alguém com este tipo de incapacidade, ou seja, tu precisas de alguma força física para conseguires deslocar-te, não é? Qualquer transferência na cadeira precisas força de braços, entrar e sair do carro, mesmo puxar a cadeira. Quanto menos forças tiver e mais pesada estiver, mais complicado vai ser. Perde-se qualidade de vida, perde-se. E depois mesmo, ou seja, ver maneiras diferentes de fazer as coisas, porque eu posso estar a tentar fazer uma coisa de uma maneira e não conseguir, e ver que alguém conseguiu arranjar outra maneira de a fazer e conseguir, e mesmo nisso. E a troca de saberes, alguém que te diz, olha, se calhar não faças assim porque eu tentei assim. Isto, sei lá, imagina, tu estás em casa fechada e não saís de tua casa, não é? Não saís daquele espaço e lavas a roupa à mão e perdes. Pá, e de repente vais à casa de alguém e tem uma máquina de lavar a roupa e de tipo, ei, calma, se calhar é ou seja, isto para nós é normal porque estamos e vemos televisão, não sei o quê, mas ali, ou seja, são coisas que se uma pessoa não estiver em sítios onde estejam pessoas com a mesma capacidade tua, ou que se fale disso, não aparece. E mesmo nesse aspecto, não sou só eu, muita gente melhorou a qualidade de vida após o desporto por causa dessa partilha de experiência. Eu acredito que seja também para ti enriquecedor e que te realize de alguma forma teres começado com esta intenção de elevar o nome do rugby em cadeira de rodas e de fazer realmente isto acontecer no nosso país e agora finalmente conseguires seres parte integrante da seleção, não é? Sim. É aquelas coisas que tinha sido muito melhor se fosse há 10 anos atrás. Ou seja, a nível de objetivos pessoais, se tivesse sido há 10 anos atrás, os meus objetivos pessoais poderiam estar mais em cima. Mas o facto disto acontecer, primeiro é muito bom. A nível pessoal também, o facto de poder jogar, e se não gostasse não fazia quase 400 km por semana, não é? Estamos a ir e vir ao Porto mais voltas, e isto andar traz, o sentimento é muito bom, de querer sempre fazer mais coisas. Então este jogo com a Espanha foi mesmo mind-blowing, como se costuma dizer. E querer participar noutras coisas, mantendo também, por exemplo, muitas das coisas que fazemos é para manter até a motivação mais dos outros. A minha motivação está a 100% desde o início, sempre esteve, mas tentar arranjar mais pessoas, tentar fazer com que isto passe a andar sozinho, porque nós não vamos estar cá para sempre, não é? E apesar de desporto adaptado, pronto, poderei ter o nosso jogador mais velho tem 48 anos, isto dá-me quase 15 anos ainda para praticar, mas acho que o grande objetivo neste momento é mesmo atrair os mais novos e que eu sei a diferença que foi para mim a partir do momento que tive o acidente, ocupar a minha cabeça com coisas diferentes e testar sempre os meus limites, ou seja, aceitar o que tenho e testar os limites, ver até onde é que posso ir. E eu sei que há muita gente que naquele início ainda fica meio abananada a fazer, e através do desporto, através desta participação, através da experiência,
da partilha de experiências também, poder ser, ou seja, eu a começar agora poderei ser um bom jogador, alguém que tenha, e se tiver então a idade que eu tinha quando tive o acidente, se começar logo a praticar, pode ser um dos melhores jogadores. Ou seja, Já eras bastante jovem na altura do acidente. Tinha 20. Sim, 20. Se alguém nos estiver eventualmente a ver e que esteja também até nesta condição e tenha vontade de experimentar, até podem falar contigo, Luís. Sim. Para experimentar. Sim. Até... Nós estamos sempre abertos aliás, é o que nós queremos, é que as pessoas venham. A ideia, o treino no Porto, que pronto, seria, aliás, mesmo se alguém quiser participar no próximo campo de treino, se enquadra, falando comigo, eu consigo ver que será 17 e 18. É no fim de dezembro, semana, não é? De dezembro, sim. E será no Porto. Mas toda a gente que estiver interessada pode-me contactar, pode falar comigo e eu tentar, neste momento, se for pessoal daqui de cima, pronto, a ida ao Porto é sempre mais chato, mas até não será impossível fazer uma atividade cá em cima também, se houver pessoas interessadas. Ia dizer-te exatamente isso, quem sabe um dia consigamos até trazer aqui um evento. Não haverá, possivelmente, se calhar, um campo de treino depois para o pessoal de Lisboa, claro. Fica muito longe para se deslocarem, mas mesmo trazer só as cadeiras e pôr o pessoal a experimentar, nós fazemos isso com faculdades, com escolas. E troca de partilhas? Mesmo, às vezes, só mesmo por promover a modalidade, pôr o pessoal sentar, por exemplo, alunos de uma escola de desporto, sentarem-se nas cadeiras, praticarem o desporto, perceberem o desporto, porque também os nossos treinos são na Faculdade de Desporto do Porto, da Universidade do Porto, na FADIL, e quem nos acompanha nos treinos são alunos da faculdade. A faculdade tem um mestrado em Educação Física Adaptada e quem nos acompanha aliás, nós somos 4, para jogar temos de jogar 4 contra 4, os outros 4 são alunos, ou seja, mesmo que é assim, mas quem estiver interessado que contacte e arranja sempre uma maneira de fazer as coisas. Muito bem. Luís, quero agradecer-te ter estado aqui connosco, desejar-te boa sorte neste projeto e que realmente haja mais pessoas que consigam abraçar também algo assim, moverem-se e olharem para a vida de outra maneira, não é? Porque também é mesmo disso que falamos aqui hoje e que se calhar um dia destes, ou até no próximo ano, consigamos ter também aqui um evento perto de nós. Da minha parte, se houver interesse, terei todo o gosto em fazer com que isso aconteça. Obrigada também a si que esteve desse lado em mais um Conversa Aberta. Esta noite com Luís Vaz, é macedense e integra a Seleção Nacional de Rugby em cadeira de rodas. Boa noite. Conversa Aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, Aqui, na Onda Livre.